E vou compartilhar aqui o material da aula de hoje. A ideia é a gente estar. Então, hoje nós vamos falar sobre como que o Reiki pode nos ajudar a atrair prosperidade e abundância para a nossa vida. Todo mundo quer, né? Isso é uma coisa que chama, todo mundo pensa em prosperidade. Apesar de todas vocês me conhecerem, né? Então, assim, porque as pessoas que estão aqui ouvindo hoje ao vivo já me conhecem, mas talvez, como entrou várias pessoas no grupo e que ainda não me conhecem, que talvez vão assistir a aula depois, né? Eu vou falar um pouquinhozinho da minha história, né? Então, que eu sou a Liane, que eu tenho ah, a formação de psicóloga pela PUC aqui de Porto Alegre. Eu me formei em 91, então já são 33 anos atuando como psicóloga, mas desde que eu estive na faculdade, eu sempre achava que faltava alguma coisa para complementar. Não é que estava tudo errado, que não era bem assim, era, mas faltava alguma coisa. Quando eu me formei, eu fui fazer um pós-graduação em psicoterapia analógica holista pela Sociedade Brasileira de Homeopatia. E aí eu comecei a trabalhar com alguns médicos homeopatas, né? Então, alguns deles, né, Rosanaro, tu conhece, né? A Marga, enfim, o Zé, pessoas que eu conheço desde lá de 92, 93, e que a gente estudava muito na época, que era recém-lançado, o livro do Capra, O Ponto de Mutação, onde a gente já falava sobre física quântica. E que naquela época era uma coisa assim, o que é isso, né? Através disso, eu comecei, então, eu conheci a terapia floral, conheci o Reiki, né? O Reiki, ele me foi apresentado por um grande amigo que tinha feito um curso e nós fomos viajar junto e eu passava mal e ele me apresentou botando a mão e disse assim, bota a mão onde tu sente que tá ruim. E eu passei super bem na viagem, disse, eu preciso disso na minha vida, né? E bom, ó, tá chegando gente nova aqui. Então, o Reiki, desde 94, ele faz parte da minha vida. E, e desde que eu fiz o primeiro curso, acho que a gente fez junto, Rosenara, com o Panichar, sim? Fizemos, sim, fizemos juntas lá nos freirinhos, nos irmãos ali, perto da Isso, Divina Providência. né? Bom dia, Rejane. Chegando, seja muito bem-vinda. Estou falando um pouquinho da minha história com o Reiki. Então, assim, o Reiki, então, aquilo já foi 94, já faz muito, muito, muito tempo. E foi uma paixão, foi amor, foi algo que me tomou, né? De uma tal maneira que eu comecei a fazer vários cursos, né? Logo em seguida, Reiki 1, Reiki 2, e lá atrás o Reiki 3 era só para quem queria ser mestre, mas na época eu não queria ser mestre, eu queria só aplicar em mim e nos outros. E aí eu fui fazendo, fiz reciclagem com vários professores diferentes, e até que em 2003 eu me senti chamada de ser mestre Reiki e começar a dar aulas. Então, assim, ó, isso já se faz 30, então, a partir de 2004, então, há 20 anos, eu dou cursos de Reiki, né? O Reiki, ele faz parte da minha vida. Nessa história toda, eu já fiz
eu continuo estudando, eu continuo me aprimorando, eu acho que a gente sempre tem o que aprender. Eu sou a rainha da reciclagem, né? E acho que cada mestre ele te traz algo para tu poder pensar e rever um ponto de vista, uma ideia que tu tenha. Eu já tive um projeto social que começou em 2013, mas infelizmente na pandemia ele não aconteceu mais, que era dentro de uma escola municipal aqui na periferia de Porto Alegre, onde a gente fazia e aplicava reiki, tinha um grupo de voluntários que aplicava reiki nos professores, alunos, direção e funcionários da escola. Olha, foram mais de 2.000 atendimentos nesse tempo, mas infelizmente a pandemia encerrou esse ciclo, mas trouxe outras possibilidades, né? A pandemia fez com que eu pudesse participar de cursos com, por exemplo, com a Silvia Oliveira, de Portugal, que antes eu não podia, então fiz uma formação para Reiki para crianças, que em breve pretendo estar colocando, né, em prática. Já trabalhei com o projeto do jogo do Super Reikinho, com as crianças aqui no consultório. Estou sempre me aprimorando, fazendo novos cursos, né? Com a pandemia também, além dos cursos presenciais, passei a fazer os cursos de uma forma online. Então, assim, eu estou sempre procurando trazer o reiki de diversas maneiras, porque eu acredito que, né, não só acredito, como vivencio o reiki, né, todos os dias. Eu me aplico todos os dias, né, e eu tenho ele na minha vida diariamente. Mas então, hoje a gente está aqui para falar de como que então o reiki, né? Então, assim, esse projeto das aulas gratuitas, ele traz a ideia do reiki para a vida. Por quê? Porque as pessoas, e eu via sempre, eu brinco com os meus alunos, principalmente do Reiki 1, que eles vêm muito assim, porque eu quero aplicar, porque eu quero ser profissional, ou me dizem assim, eu não vou fazer o curso de Reiki porque eu não quero ser terapeuta Reiki. Só que Reiki, eu tenho a expressão, né, precisa transcender a maca. A gente precisa sair da maca. O reiki é para a vida, é para vários momentos, para todos os momentos da nossa vida. A gente pode e deve usar o reiki, né? Então, assim, ó, em cada nível que a gente vai avançando, nos dá mais ferramentas de uso para o reiki para a nossa vida diária, né? A gente vai tendo cada vez mais possibilidades de uso, que vão além, claro, que quem é terapeuta reiki vai usar ele para atender outras pessoas, ou para aquelas pessoas que usam para atender e ajudar a família, né, as pessoas, os amigos, as pessoas próximas, né? Então, assim, ó, a gente tem várias ferramentas e ele pode ser usado para várias coisas no nosso dia a dia, né? Então, assim, hoje o tema, então, é como que o Reiki pode nos ajudar a trazer a prosperidade e a abundância na nossa vida. Então, opa, cadê aqui? Opa. Primeira vez, né, que essa coisa de prosperidade, abundância, eu quero, e tem a expressão que eu ouvi algo, foi lá na década de 90, quando eu li o livro do Paulo Coelho, que daí foi um boom, né, dessa questão, eu vou usar mística, né, holista, né, foi no livro O Alquimista, onde ele dizia, né, quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo, né? Não sei se vocês leram o livro,
mas assim, ele já começa o livro trazendo isso, né? O que para mim foi um impacto, né? Porque eu até então não tinha essa ideia de que o universo conspirava. Como assim o universo conspirava? Como eu estava falando antes, depois, um pouquinho depois, ou junto, né, assim, sincronicamente com esse momento, eu estava estudando a física quântica, onde me trouxe a ideia de que tudo que existe no universo, né? A gente está falando de energia, a gente está falando de partículas, a gente está falando de ondas. E mais, dentro da física quântica, a gente transcende essa ideia de átomos, moléculas e tal, mas ele traz a ideia de que nós, observadores de um experimento científico, nós, de alguma maneira, interferimos. Existe uma interferência, né? Porque a gente aprende dentro da física tradicional aquelas fórmulas matemáticas que, se tu vai de um determinado jeito, vai acontecer, né? Causa e efeito, aquela coisa quadradinha estanque. E a física quântica, ela nos traz, então, uma outra visão de que o observador, né, o cientista que está observando aquele experimento, mesmo que de forma inconsciente, ele pode afetar o resultado daquela experiência. Aquilo, para mim, foi uma coisa. Como assim? Né? Então, assim, todos nós, tudo que existe, a gente precisa começar a pensar, né, voltar e pensar que tudo que existe no universo é vibração, está em movimento, é uma pulsação. O universo, ele pulsa, assim como nós, né, o nosso coração, a nossa vivência, a nossa energia, tudo que existe no universo é composto de energia. O que difere de cada um de nós é a frequência na qual a gente vive, né? Desde desde que a gente a gente acredita assim, tem uma coisa mais inerte, como uma pedra, aquilo ali está parado. Mas se tu for analisar, né, e esses estudos nos trazem que se a gente for indo de partículas, moléculas, né, os átomos já foram partidos, os quarks, eles estão sendo partículas, tudo é vibração, tudo é energia. A gente não precisa ir muito longe e conhecer essa física quântica. Quem passou pela química, né? Quem estudou química no ensino médio sabe que a gente tem lá o núcleo e os elétrons. Os elétrons é um campo, que une eles é o campo de energia. Tudo é feito de átomos, né? Desses elementos químicos que se juntam para formar a pedra, para formar o plástico, para formar a nós mesmos, né? A água, tudo é feito de partículas, tudo é feito de energia. E a gente então precisa começar a pensar que essa manifestação de energia, ela tem diversas formas. Mas tem aquelas que a gente não enxerga, né? Então, assim, como por exemplo, vocês estão escutando a minha voz. Eu estou emitindo partículas, ondas sonoras, uma frequência energética que vocês têm a capacidade, como instrumento, de captar, decodificar, porque vocês captam pelos ouvidos, decodificam lá no cérebro e essa vibração ganha um significado a partir daquilo que vocês estão ouvindo e entendendo, né? Mas existem
algumas vibrações que nós, humanos, no nosso aparelho, não somos capazes de perceber, porque nós temos os nossos 5 sentidos que são capazes de perceber essa vibração do mundo. Mas existem outras vibrações que elas existem, mas que a gente não é capaz de ver, ou ouvir, ou sentir o gosto, né? Ou enxergar, né? Que são os nossos 5 sentidos. Por exemplo, não vou nem entrar no reiki ainda, mas a gente sabe que existem as vibrações de raio-x, a gente sabe que existem as ondas de rádio, a gente sabe que existem as ondas do micro-ondas. Cada uma tem uma função e precisa de um aparelho que a decodifique. Nós emitimos muito mais vibrações que a gente tem condições de perceber e de se ter consciência. Eu estou falando, a voz é uma delas, mas a gente emite vibrações de pensamento, a gente emite vibrações de amor, a gente emite vibrações de raiva, né? Então, assim, e que as outras pessoas locais, né, elas muitas vezes elas não têm, às vezes elas conseguem sentir aquela coisa assim, às vezes a gente emite pelo olhar, sabe aquela coisa que a gente diz assim, minha mãe não precisava falar nada, era só ela olhar para mim e eu já sabia o que ela estava dizendo, né? Então, assim, o olhar, ele transmite, né? Uma postura, um pensamento. Quantas vezes a gente está em sintonia, tem uma frequência com pessoas, principalmente próximas, amigas, que elas não precisam falar, a gente já sente o que elas estão querendo, porque existe sintonia, existe essa energia que nos liga. Da Liane, mesma. Oi, eu lembrei agora, desculpe se eu estou te interrompendo, fala, mas é não, que pode falar. eu lembrei agora, assim, quando a gente está em casa, de repente a gente pensa numa criatura, e aí o telefone toca, isso é vibração, né? Tu tá Sim. falando com a gente agora através da internet. Quando que isso ia ser possível em 1994, que tinha ser tudo via. Eu não me lembro nem se tinha e-mail em 94, para ser sincera. Não, né? Não tinha. Então, assim, ó, cada vez estão tendo mais estudos que estão nos ajudando a, vamos dizer assim, a entender melhor essas vibrações e a usar elas a nosso favor. Então, assim, não tinha internet, mas já tinha estudos, como, por exemplo, Zenário, não sei se tu lembra, né? Que tinha a leitura da aura, que é as fotos Kirlian, Lembro. né? Então, assim, ó, Eu fui na Doutor Flores tirar a foto do meu dedinho. né? Então, assim, ó, o que que acontecia? O Kirlian, então, por acaso, porque foi né, esses experimentos, eles acabam sendo, as pessoas às vezes querem estudar uma coisa e acabam descobrindo outras, né? Então, assim, ele foi tirar uma foto e acabou tirando uma foto, tinha uma descarga elétrica junto. E aí ele tirou a foto do campo eletromagnético e ele viu que são das pessoas, dos objetos, tudo tem um campo eletromagnético. Depois teve o que foi mais popularizado, o Masaru Emoto, né, que fez a foto das partículas de água que se modificavam a sua estrutura de acordo com as palavras, pensamentos, a oração, música, aquilo que ela, vamos dizer assim, que ela era colocada, né? E então ele pegava a água e tirava foto
botava um pensamento de amor, tirava outra foto, e a molécula ia se modificando, então, assim, criando estruturas harmônicas ou desarmônicas, de acordo com o que era manifestado para essa árvore. Então, isso também mostra que os nossos pensamentos, eles nos levam a parar, a gente para pensar o quanto afeta, porque assim, nós temos água no nosso organismo. Então, o quanto a gente capta desses pensamentos, dessas músicas, dessas palavras que são ditas. Então, aos poucos, a gente vem, eu vou usar a palavra assim, provando cientificamente o quanto os pensamentos, a palavra, a ação, a energia que existe no universo nos afeta positiva ou negativamente. Tem uma outra frase que eu acabei encontrando na pesquisa para fazer a aula de hoje, que é do Goethe, que ele diz, né? Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força da sua alma, todo o universo conspira a seu favor. É outra frase igual a do Paulo Coelho, é parecida, né? Mas aqui ele traz a questão do despertar, que a gente, né, que eu acho importante, porque o despertar ele vai além, né, do eu quero, né? Então assim, ó, vai além de um desejo, eu vou usar entre aspas, por favor, pueril. Não é um quero porque eu quero, né? É um grande sonho, ele desperta, ele deseja, aquilo faz um sentido na sua alma. No momento em que eu desejo algo e aquilo faz sentido para a minha existência, tanto é que ele fala, né? Tu lança com toda a força da tua alma, né? Então, se aquilo toca, né? O universo conspira. Eu tenho que falar aqui que eu tive uma grande professora na minha vida, que foi a minha avó. Tá? A minha avó, quando eu falo a gente, porque isso não sou só eu, né? Os netos todos. Ela tinha várias. A minha avó era uma pessoa que ela tinha várias frases prontas que hoje ecoam na nossa, reverberam, né? Na nossa mente. E uma das frases que ela dizia era: querer é poder. Isso quando eu dizia, porque eu nunca fui muito boa em matemática. E eu dizia: eu não vou conseguir isso, porque eu não vou passar. Ela tinha uns olhão azul, ela me olhava assim, para, tu quer passar ou tu não quer passar? Eu dizia: eu quero passar. Tu quer passar ou tu não quer passar? Eu quero. E ela disse assim: tu quer mesmo? Eu disse: eu quero. Então, se tu quer, tu pode. Querer é poder. Se as pessoas podem, tu também pode. E aquilo sempre foi algo que permeou, né? Então, assim, a minha vida, né? De que se eu queria algo, mas não é um querer, eu quero porque eu quero. Se eu quero aquilo, se eu quero de verdade, eu alcanço. Eu não tenho por que não alcançar. Então, a gente vem, né? Eu falei do Paulo Coelho na década de 90, mas essa lei da atração, do que eu quero, eu posso ter, eu posso atrair, ele se popularizou lá pelos anos 2000, com o filme, o livro, né? Que virou filme, documentário, que foi O Segredo, né? O Segredo, ele trouxe, né, vamos dizer assim, nesse documentário, que tu podia ter tudo, criando um campo de energia, tu vai atrair tudo aquilo que tu quer para a tua vida, né? Então, assim, que dependendo dos teus pensamentos, daquilo que tu sente,
tu pode atrair tudo aquilo que tu está emitindo, né? Se tu emite para o universo uma carga positiva, pelos teus pensamentos, pelos teus sentimentos, tu vai atrair aquilo que é positivo. Mas o contrário, ele também traz, que tu vai estar atraindo as coisas negativas, né? Com os mesmos pensamentos. E aí eu gostaria de trazer uma coisa que eu acho importante, porque quando esse livro, eu vou dizer que eu tenho um pouquinho de bronca com ele, bronca no sentido assim, ó, porque o que ele traz, sim, é verdade, mas a gente precisa se dar conta que não é só eu quero porque eu quero, e o querer, ele transcende, porque ele traz muito a questão do material. Ah, eu quero ter um carro, ah, eu quero ter uma casa. A gente pode querer muito mais do que algo material. A gente pode e deve transformar a nossa vida naquela vida que a gente sempre desejou. E isso, ele pode sim acontecer através das nossos pensamentos e das nossas emoções. Só que sim, é importante a gente se dar conta que a gente tem dentro de nós, quando a gente fala aqui, né, pensamentos negativos, eu vou dizer que a gente tem crenças, nós temos medos, nós temos traumas, e todos eles podem fazer parte da nossa vida. Da mesma forma que eu digo assim, ó, eu quero, sei lá, eu quero uma casa na praia. Ah, mas isso é só para gente rica. Eu já anulei o meu desejo. Eu quero, eu continuo querendo, mas eu não acredito que eu posso ter. Então, quando a gente fala do livro O Segredo, e ele traz muito que a gente precisa ficar vibrando nessa energia positiva, eu acho que ele falha, né? Não nos dizendo como a gente precisa se trabalhar para eliminar o que nos impede de ter isso. Porque os nossos traumas, os nossos medos, né? Ou até assim como eu disse para vocês, que eu tenho uma crença que me foi passada pela minha avó, de que querer é poder, que o que eu quero, mas o que eu quero mesmo, eu vou lá e eu batalho. Não é que assim eu quero e acontece. Ela dizia, tu quer? Então tu senta, tu estuda e tu vai passar, porque não tem por que tu não passar, né? Então assim, a ideia não é algo mágico. O mágico também faz parte disso tudo. E pode abrir portas e pode facilitar a nossa vida. Mas, como eu disse, quando a gente deseja algo de alma, é de corpo e alma, a gente também tem que fazer a nossa parte para alcançar aquilo que a gente deseja, né? E aí a gente fica pensando assim, tá, mas e aí, né, Liane? Essa aula toda é sobre reiki, né? O que, que o tal do reiki tem a ver com a lei da atração? Vamos começar a falar que o Zui disse que reiki é o quê? É a arte secreta de convidar a felicidade. Se o reiki é a arte secreta de convidar a felicidade, ele já estava falando da lei da atração lá atrás, nos anos 20, de que eu vou convidar, que eu vou atrair a felicidade, né? Por quê? Porque ele é uma técnica de cura que vai ajudar a equilibrar e a harmonizar todo o meu campo energético para desintoxicar, então, no momento em que eu me aplico o reiki, no momento que eu recebo o reiki, seja qual for a técnica, eu estou desintoxicando o meu corpo de toda a energia inadequada para a minha saúde física, para a minha saúde emocional. Nós estamos falando de crenças, medos e tal. E eu vou, então, limpar
tudo aquilo, toda aquela frequência energética que possa estar bloqueando a minha energia de atrair aquilo que eu desejo para a minha vida. Então, se, né, da mesma forma que o Zui nos disse que o Reiki é a arte secreta de convidar a felicidade, o Zui nos trouxe que é uma técnica para aperfeiçoamento do corpo e da alma. Nós estamos em constante evolução e precisamos nos dar conta que nós somos, né? Lembra que eu disse, através da física quântica, foi provado de que o observador interferia no experimento. Então, nós estamos criando a nossa vida e nós vamos criar a nossa própria vida de acordo com a nossa frequência. Quanto mais medos, quanto mais crenças limitantes eu tenho, mais eu vou limitar a minha vida. Mais eu trago isso e mais eu acabo tendo dificuldade de atrair a vida que eu desejo. Porque uma coisa é o desejar, outra coisa é o teu trabalho interno para alcançar isso. O Reiki, então, ele é uma ferramenta para nos ajudar a lidar com tudo isso. De que forma, né? Então, que a gente convida a felicidade, de que forma que a gente muda a nossa frequência com o Reiki. Se a gente tem só o nível 1, a gente já pode começar trabalhando e tá lá. O Zui nos deu a arte secreta de convidar a felicidade pela manhã e à noite, sente em posição gachô e recite em voz alta do coração. É isso que nos diz o Gokai, né? Para recitar o quê? Os 5 princípios. No momento em que eu recito, eu já estou vibrando. Lembra que a nossa voz ou o nosso pensamento já é uma vibração. E eu já vou recitar. Então, recitar os 5 princípios diariamente, numa postura de atenção, ele já nos ajuda, independente de eu vou colocar as mãos. E outra, isso pode ser usado mesmo por quem não é reikiano. Porque se eu estou fazendo isso, os budistas já tinham a prática de ficar recitando mantras, como uma mudança de postura, de vibração, né? Porque ficar lá trazendo om, tu tá mudando a vibração do teu campo eletromagnético. Então, a gente já vai começar, mesmo para quem não é reikiano. Se vocês conhecem alguém que não seja reikiano e vocês querem ajudar eles a já mudar a frequência energética, ensina os 5 princípios. Tu não precisa ser reikiano para recitar eles. Colocar as mãos em gachô e dizer: somente hoje não me irrito ou não fico bravo, não me preocupo, sou grato, trabalho honestamente e sou gentil. Ou podemos recitar em japonês: Kyoda Kewa e Karuna, Shinpai Suna, Kansha shite, Gyo hageme, Hito ni Shinshetsu ni. Repetir e repetir e repetir, criando essa frequência onde, né? Então, assim, ó, tu cria esses princípios para ti mesmo, te libertando da raiva, né? Não me preocupo do medo, sendo grato, agradecendo até as coisas ruins que te acontecem, né? Te colocando numa postura de comprometimento, de trabalhar duro, de te comprometer e trabalhar no teu processo interno, né? E ser gentil, começando por ti mesmo, né? Então, assim, ser gentil, cuidar de si.
Então, recitar os 5 princípios talvez seja a primeira técnica para reikianos, que muitas vezes é esquecido, porque a gente pensa só no tratamento da imposição de mãos. O tratamento começa pelos 5 princípios. Recitar os 5 princípios todos os dias é o princípio de tudo, né? Foi o grande ensinamento do nosso mestre Usui. Depois, como a gente disse, ser gentil conosco é também trabalhar a nossa energia e, para quem é reikiano, praticar o autotratamento. A Eliane, eu não tenho tempo para aplicar todos os pontos. Eu tenho colocado lá no meu Instagram, né? Faz 3 posições, o equilíbrio de chakras, ou faz ele pontual. Estou com dor de estômago, faz no estômago. Ai, estou me sentindo angustiada, bota no cardíaco. Ai, estou com dor de garganta, bota na garganta. Né? Vamos transcender a maca e o tratamento. Está sentindo alguma coisa? Já coloca a mão. Eu vou tomar água, eu posso passar o reiki para a água e depois tomar. Energizar a minha água. Energizar minha água dentro de uma jarra onde eu vou tomar o dia todo, eu e a minha família. Eu estou falando só do nível 1. Quem tem o 2 já coloca os símbolos. Né? Então, assim, no momento de medo, quem tem o nível 2 pode se colocar dentro do Chokurei, que é o primeiro símbolo, né? Que ele traz o quê? O primeiro símbolo, ele traz luz, ele aumenta o padrão vibratório. Então, desenhar o Chokurei no ar e entrar dentro, tu já está te harmonizando, já está mudando o teu padrão vibratório e limpando a energia do medo, da raiva, da preocupação. Tá? Isso tudo a gente pode usar a qualquer hora, em qualquer momento. Tá? Técnica do pensamento positivo. O Zui também trouxe para nós as 21 técnicas. Entre elas, a do pensamento positivo, e que ela foi, vamos dizer assim, que tem um upgrade dentro do nível 2. No nível 1, ele fala para a gente colocar uma mão atrás da nuca, né? E a outra na testa, e ficar repetindo a frase. Que frase, Eliane? Que afirmação é essa? No momento em que eu identifico algum bloqueio que precisa ser trabalhado, eu posso criar uma frase que eu chamo de frase antídoto para este bloqueio. Então, se eu percebo que eu sou insegura para alguma coisa, eu tenho medo de que eu vou errar, eu vou falhar, eu posso botar aqui, né? Eu sou segura, né? Ou eu me sinto segura, e eu vou ficar pelo menos uns 5 minutos me aplicando reiki, isso para quem tem o nível 1. Para quem tem o nível 2, a gente faz a mesma coisa, mas um pouquinho a mais. Por quê? Porque a gente bota os símbolos, né, na cabeça, ampliando e reverberando ainda mais a potência desta técnica, né? Lembrando que os níveis de reiki, eles não. O 2 ele não anula o 1, muito antes, pelo contrário, ele amplia, ele ainda nos dá mais ferramenta e potencializa ainda mais o que tu tem do nível 1. Então, no nível 2, a técnica do pensamento positivo ganha com os, os símbolos, a gente amplia, né? Como ligar. Eu sempre digo que os símbolos eles nos ajudam a ligar o turbo, né?
e amplia ainda mais as possibilidades de ação do tratamento do reiki. A gente pode também, Liane, eu quero, por exemplo, né? Nós temos o envio à distância, que pode ser através de um testemunho, eu posso botar na minha caixinha de reiki, eu posso botar no meu caderno de reiki, né? Então, assim, ó, o reiki à distância, ele pode e deve ser usado para alcançar o meu objetivo. Por exemplo, eu tenho que assinar um contrato. Então, eu mando o reiki à distância para aquele momento de eu assinar o contrato, né? E eu visualizo, então eu uso a técnica da visualização, enviando o reiki para aquele momento, para que ele aconteça. Se eu desejo a saúde de alguém, ou eu vou fazer uma cirurgia e eu desejo que essa cirurgia, porque a abundância também é ter uma boa saúde, né? O que que é abundância e prosperidade? A gente pensa só no bem material? Não. Abundância e prosperidade é muito maior do que isso, tá? Então, a gente pode e deve enviar reiki à distância para todos os meus objetivos, sejam eles para aquisição de algo material, né? Eu estou procurando, tenho uma entrevista de emprego, né? Vou fazer uma cirurgia, quero comprar uma casa, quero fazer uma viagem. Então, tudo isso pode estar dentro da nossa caixinha, a gente pode enviar reiki todos os dias para isso, né? É importante que, assim, o reiki, então, tem várias técnicas, talvez a gente possa usar mais técnicas além dessas, mas vocês veem que a gente pode usar isso todos os dias, né? Lá no livro do Segredo, eles nos trazem que a lei da atração, mesmo para quem não é reikiano, essas técnicas de visualização, elas são importantes, né? A gente pode usar floral também para nos ajudar a mudar a nossa vibração. A gente pode construir o quadro dos sonhos ou a nossa mandala da abundância, né? Então, assim, existem várias formas da gente poder usar, né, o reiki, mas mesmo para quem não é reikiano, trazer essa abundância, ela depende de nós, do quanto a gente se empenha e coloca a nossa energia para que isso aconteça. Inclusive, falando, né? Não sei se ficou uma dúvida até aqui. Algum comentário? Tá tudo certo? Todo mundo entendendo tudo, Tá bem bacana, tá muito né? elucidativo. Então, assim, a ideia é a gente se dar conta de que todos nós somos criadores da nossa vida e da nossa prosperidade. E que nós temos muitas ferramentas, e o Reiki é uma ferramenta que pode e deve ser pode e deve ser usada. Mandala de cristais seria uma ferramenta? A Rejane pergunta. Sim, Rejane, com certeza. A mandala de cristais, ela vai já no nível 3, né? Porque ela traz mais um símbolo, né? Então, ela potencializa ainda mais. Além de usar o reiki, a gente também está potencializando com o uso dos cristais, né? Então, assim, é o reiki, os cristais, a mandala. Então, assim, a gente pode e deve usar. Ela é mais uma ferramenta, sim, né? Então, pode usar tranquilo, né? Quando eu falo, né? Então, assim, falando um pouco também, no próximo final de semana, eu vou ter o curso da cornucópia,
né? Então, assim, que eu tenho falado, que ele ajuda, ele é para pessoas que não precisa ser reikiano para fazer esse curso, tá? Então, como eu disse aqui, a lei da atração não é só para reikiano. O reikiano tem mais ferramentas para se trabalhar, porque assim, não é só ficar pedindo, é ficar pedindo e se trabalhando para eliminar tudo aquilo que nos impede de atrair aquilo que a gente quer. Mas a abundância é para todo mundo, o universo é abundante, né? Então, assim, a gente tem as técnicas de visualização, a gente tem o uso de floral, a gente tem outras técnicas. E no próximo fim de semana, eu vou estar aqui em Porto Alegre. Então, eu fiz questão de usar esta fotinho para mostrar que essa é a minha mandala. Todo ano, junto com a Carmen, que é a co-criadora do sistema floral, né, do Butiazal. Então, o floral do Butiazal tem uma essência que se chama cornucópia, que ela trabalha. Até, peraí, deixa eu pegar aqui, que eu tenho ela. Cornucópia. Então, tá aqui a essência da cornucópia, onde a gente toma ela e tem o spray, que eu tenho sempre aqui no meu consultório. O spray. Por quê? Porque ele nos ajuda a fazer esse processo. Então, quando eu falei antes, né? O floral, ele também ajuda a mudar a nossa vibração. Se a gente unir forças, a gente vai estar trabalhando de uma forma mais potente, através do spray da cornucópia, através da essência, através do reiki, através e a técnica do curso da cornucópia, ele foi criado pela Carmen, né? Baseado em outros cursos, em outras vivências. É um dia inteiro que a gente vai ter. Eu tenho várias datas no ano, mas eu vou ter agora no próximo sábado, onde a gente começa de manhã e vai até às 6 da tarde, com várias vivências, onde a gente, em grupo, vai estar focando no que é abundância, no que é reconhecendo a abundância na nossa vida, podendo trazer, né, aquilo, à luz, o que eu quero, o que eu não quero, o que me impede, né, esses bloqueios, né? Então, assim, poder se trabalhar, a gente vai estar tomando a essência e borrifando a essência o dia inteiro, e com a energia do grupo, criando a nossa mandala, né, a mandala pessoal de cada um. Eu faço a minha todo ano, né? Mesmo que eu não tenha alcançado os objetivos, todo ano, porque ele acaba sendo um mapa, ele está lá no meu quarto, lá na minha casa, onde eu olho todos os dias e eu vejo isso ainda faz sentido para a minha vida, eu ainda quero isso na minha vida. Então, eu vou transformando a minha realidade a partir do meu desejo e do meu trabalho interno para isso. Eu sou fã número um, então não é algo que eu só faça para os outros, né? Aliás, quem me conhece sabe, né? Como eu disse, o reiki eu uso para mim, eu uso para os outros. Eu não vou estar falando algo que eu não acredito e que eu não vivencio. Então, tá aqui a foto junto com a Carmen, onde eu fiz e construí a minha, junto com um grupo, né? Eu fiz a minha mandala da abundância, né? Então, são todos convidados. Acontece aqui no meu consultório para num grupo de, no máximo, 6 pessoas, tá? Então, qualquer coisa, entra em contato comigo que ainda tem vaga, certo? Trazendo mais uma informação, né, para quem, para a gente poder continuar se trabalhando, né? Tem o combo. Quem perdeu as aulas passadas, quem perdeu, ó, primeiro, porque essas aulas do Reiki para a Vida, eu estou dando desde o início do ano.
de 2024. Cada mês é um assunto diferente, né? Então, a gente tem 6 aulas já num combo que estão na plataforma Hotmart. E até o dia 20, ou seja, até quarta-feira, elas estão na Black Friday. Elas já tinham um preço mais em conta, que era R$ 48,50, e até quarta-feira ela está na promoção Black Friday, com 30% de desconto, por 35 pila. São 6 aulas, 6 aulas de 1 hora, como essa que a gente teve, onde eu falo de algum assunto, explico sobre esse assunto, assuntos quais, Liane? Do nosso dia a dia, coisas que fazem parte. Tem sobre adaptação escolar, tem sobre como é a terceira idade, tem sobre maternidade, tem sobre a origem, mais sobre a origem do reiki. Então, tem vários assuntos e sempre eu trago ideias de técnicas que eu posso usar do reiki para aquele assunto. Talvez a pessoa não tenha, mas eu não tenho filho, então não vou trabalhar com adaptação escolar. Mas, de repente, eu tenho um sobrinho, eu tenho a filha de uma amiga que está passando por aquilo. Então, são aulas que vão nos ajudar a entender melhor sobre o assunto que está em questão e técnicas de reiki que nos ajudam a lidar com, né, usando o reiki para lidar com essas coisas do dia a dia. E elas estão, então, em promoção até dia 20, com 30% de desconto. E é isso, gente. Quero saber se vocês têm dúvidas, querem comentar, pensar alguma coisa diferente. Estou à disposição para a gente continuar conversando mais um pouquinho. Acho que foi muito bom, Liane. Uma pergunta, não sei se é uma pergunta, uma colocação, eu vou colocar aqui, daí tu vê como, o que que tu acha que é. Eu fiquei pensando, quando tu estava falando a questão do querer é poder, né? Eu Uhum. comecei a questão da vontade, do desejo. Eu fiquei pensando muito naquela coisa que nós sentimos, ou que eu sinto, como o que que é merecimento ou não, e que acaba atrapalhando esse processo também. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Mas aí é que tá, Rose. Assim, ó, Rosenara, quando a gente fala em merecimento, a gente está falando de crença, Sim, né? A gente concordo. está falando de crença. Então, assim, eu quero, mas isso não é para mim. Não, Entendi. sei lá, é o merecimento, assim, ó, como se, porque a gente tem essas crenças desde pequeno, né? Então, assim, eu Uhum, quero algo, mas eu acho que eu não mereço. Aí tu vai dizer assim, tá, mas não merece por quê? Ah, sei lá, porque eu nasci pobre, então eu não posso ter um bom carro, né? Ah, porque eu sou muito jovem. Então são uhum, crenças que, assim, por exemplo, eu estava lendo um livro da Natália Cury, né, sobre uhum, Me Poupe, né? Então, assim, ó, não fazendo uhum, propaganda, mas enfim. E ela traz a questão de que ela, com 20 e poucos anos, já tinha conseguido juntar o seu primeiro 1 milhão. Eu fiquei pensando, gente, eu tenho mais do dobro disso e nunca juntei 1 milhão, né? Mas por quê? Porque eu não posso? Bom, porque às vezes eu não acredito que eu possa, às vezes eu não sei como fazer isso, né? Ah, Porque, importante. Eu não sei como claro, fazer isso. eu não sei como fazer, né? Então, assim, eu às vezes, por isso que essas trocas, né, Uhum. e os grupos e esse aprendizado, ele é constante, porque muitas vezes
eu aprendi a viver de uma determinada maneira, né? Então, assim, eu sou do tempo que a gente bota dinheiro na poupança, né? Mas assim, hoje em dia não se bota mais dinheiro para poupança, tá, mas o que que a gente faz? Eu não sei fazer diferente. Estou usando um exemplo, né? Então, Entendi. assim, ó, a gente aprende, as nossas crenças, elas nos limitam, elas nos protegem, elas não são totalmente ruins, né? Tanto é que eu aprendi que querer é poder, mas o limite quem nos dá somos nós mesmos a partir daquilo que a gente conhece. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente recicla, quanto mais a gente troca, e troca é essa troca num curso, assistindo um vídeo, né? Que nos faz pensar de uma forma diferente, que nos faz ver a mesma coisa, porque alguém teve uma experiência diferente. Então, essa troca, ela é muito importante porque ela nos ajuda a nos liberar dessas crenças e de atrair cada vez mais aquilo que a gente deseja. Às vezes, a gente só precisa de alguém que nos mostre o caminho, mas até para atrair essa pessoa que nos mostre o caminho, a gente precisa estar numa outra vibração, porque a gente atrai muitas vezes, né? Porque a gente tem essa ideia mágica, e aí o mágico é eu pensei e plim, aconteceu. Não, às vezes é eu pedi, eu pensei, e alguém se aproximou de mim e me mostrou como eu posso chegar. Às vezes alguém me dá. Como, por exemplo, tá? Eu falei ali que eu botei a minha mandala, tá? No ano passado, eu coloquei na minha mandala que eu precisava e eu queria trocar o quarto da minha filha, que no ano passado fez 15 anos, que já estava com uma cara de criança, o quarto, ela já é adolescente, ela já estava reclamando, mas na época não Uhum. tinha como. E ela ainda quis uma festa de 15 anos. Eu não ia ter condições financeiras para as duas coisas, certo? Mas aí ela pediu para o vô dela, e o vô dela deu. Então, o meu sonho foi realizado através Do avô. do avô. Eu quis, eu não precisei Hum. fazer nada entre aspas, né? Eu precisei manifestar. Mas as coisas podem chegar na nossa vida de diversas maneiras, né? Então, assim, às vezes é alguém que nos mostre como fazer ou quem fazer. Eu preciso de alguém que me ajude a, sei lá, coisa boba. Eu quero fazer uma festa, coisa boba entre aspas, tá? Quero uma festa. Mas eu pedi um salgadinho de quem eu sempre peço e não gostei. Mas eu não sei para quem eu vou pedir. Como é que eu vou fazer a festa? Aí eu converso com a Rosenara que diz assim: fui no aniversário, tinha um salgadinho maravilhoso, peguei o endereço, digo, me passa. Uhum. E aí eu posso fazer e experimentar algo novo. Então, a gente está sempre criando a nossa realidade, mais ou menos abundante, na medida em que a gente se permite e se abre para receber essas diversas manifestações da abundância. E aí Uhum. vem uma questão que é o reconhecer, né? Então, assim, ó, ser grato, a gente fala muito do ser grato, é uma forma da gente reconhecer, né, as coisas que a gente tem. Eu não posso ter a abundância se eu não enxergo que ela existe na minha vida. Aí tem aquelas crenças que dizem, precisa perder para dar valor. Eu não preciso perder para dar valor. Eu preciso aprender a dar valor porque elas existem, sem precisar perder. E reconhecer, ah, mas, sei lá, eu queria uma Mercedes, mas eu não tenho a Mercedes, eu tenho um Creta, mas eu sou grata ao meu Creta, mesmo sem ter a Mercedes. A gente vai ficar
focado na metade do copo cheio, nem está na metade, mas enfim, ou na metade do copo vazio. Reconhecer a abundância também faz parte de manifestar a abundância. E aí, Hum, quando a gente recita os 5 princípios, que somente hoje sou grato, eu estou reconhecendo a gratidão, estou reconhecendo este poder dentro de mim. E entendi. viajei aqui, mas porque Não, assim, eu acho que o que tu falou é poderoso, porque tu está falando de micromomentos que a gente vivencia diariamente e que às sim, vezes escapam. Foi pelo menos enquanto tu estava falando, eu comecei a pensar em algumas situações cotidianas e que são micromomentos, aham. né? Porque a gente sempre pensa, até no reiki, né? As pessoas pensam no reiki quando eu estou doente, quando eu tenho uma dor, né? Eu Uhum, me lembro no ano passado que eu viajei com meu marido e a gente estava sentado assistindo um filme. E eu, automaticamente, com a mão no terceiro e no quarto chakra, mas assistindo o filme. E ele, super preocupado, olhou para mim e disse assim: Tu não tá bem? Eu disse: Tô bem? Ele disse: Mas tu tá aplicando reiki? Eu disse: Sim, tô aplicando reiki. Tá, mas tu não tá te sentindo bem? Eu disse: Eu tô bem. Eu só tô aplicando reiki porque eu aplico reiki, porque já faz parte do meu dia a dia aplicar reiki a qualquer momento, a qualquer hora, sem precisar ter uma necessidade uhum, que isso aconteça. Eu vou tomar uma água e já está automático eu colocar o primeiro símbolo ou eu energizar ela com as mãos, sem precisar ter a intenção de que eu preciso desta água porque eu estou com uma dor não sei aonde. Não, entendi. a gente precisa transcender a maca. Isso eu falei lá no início da nossa aula. Uhum, Transcender o tratamento. O tratamento é diário, né? Somente hoje a gente pode mudar a nossa vida no somente hoje. Todos os dias é um momento. Lembra? O Zui nos disse a arte secreta de convidar a felicidade, né? Recitar os 5 princípios, porque ele serve para um aprimoramento do corpo e da alma. O reiki nos ajuda todos os dias, para tudo, não só quando a gente está doente ou quando tem alguém passando mal. Transcender a marca. O reiki é para a vida. é bem. Não é à toa que eu escolhi esse título para as nossas aulas, né? Porque o reiki é para a vida. Eu queria Certo? dar uma sugestão, Diga, que eu não sei se é viável, mas eu vou dar. Por que que tu não manifesta o seu desejo. Por que que tu não faz a mandala da cornucópia virtual? Porque tem muita gente que não é de Porto Alegre e necessariamente a gente pode usar o que tu chamou de vibração e fazer uma mandala no computador enquanto eu estou sugerindo, eu não sei se isso é viável, né? Rosenara, tu sabe que eu já pensei muito e várias pessoas já manifestaram esse desejo. Então, tá sendo Nessas, chamada. pois é, mas aí entra a questão assim, ó, tem um detalhe que tudo que é feito nessas dinâmicas tem parte desta dinâmica que a troca presencial ela é muito importante. E tu acha que a troca virtual não pode sanar isso Pode, eu com um só vou grupo ter que pequeno? adaptar. Eu vou ter que adaptar e pensar, e eu É, ainda não e encontrei a é, forma de fazer isso. porque as coisas que eu pensei foi assim, ó, com um grupo pequeno, né? Porque tem que ser um grupo pequeno, não pode ser um grupo gigantesco, e tu enviando para cada pessoa que se inscreve o floral da cornucópia e a essência da cornucópia antes do evento acontecer. Seria uma Ou as ideia. pessoas, eu tô já inserido no, na colaboração que vai ser feita em termos financeiros. Eu estou só sugerindo. Eu acho ótimo e eu vou acatar e eu te agradeço muito a tua ideia. Porque assim, ó, eu tenho pensado várias maneiras de fazer.
mas existem trocas, né? No presencial que elas são muito importantes e que no virtual vai ficar limitado. Eu vou ter que achar uma forma, eu ainda não achei, mas a tua sugestão já está anotada. Isso eu não tinha pensado ainda. Viu como é importante a troca? E assim, ó, mesmo na troca, eu dou curso de astrologia voltado para o autoconhecimento online. Nas aulas, existem exercícios que são feitos em grupos pequenos, em que os grupos são colocados em salas, né? Uhum. E eu tinha uma dificuldade muito grande em fazer esse trabalho online. E aí eu percebi que é possível, a gente consegue alcançar um grupo de pessoas que não está na cidade e ele é efetivo. Então eu estou enchendo o saco porque eu quero. Chega. Está registrado. Tá Vou, bom, vou refletir, tá bom. tá? Mas tu tá convidada para sábado fazer o Não, presencial. não posso, mas adoraria. Não consigo. Que pena. Então tá, gente. Gostaria de saber se tem mais alguma dúvida, alguma colocação. Obrigada, Rejane, né? As tuas mãos estão quentes. Eu tô aqui pegando fogo, tomando água porque eu tô com calorão aqui, porque é essa energia que emana. Muito obrigada pela presença, tá? Seria muito pedir que aí eu sei que a Angélica não consegue, né? A Lúcia entrou, a Rejane, liguem a câmera para a gente tirar uma foto do nosso grupo? Seria possível? Oi, Rejane, que bom. A Lúcia consegue também? Não sei. Bom, de qualquer forma, eu vou tirar uma foto nossa. Aí eu vou botar lá no Instagram. Posso? Então tá. Sorrindo. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Em dezembro tem mais aula, não saiam lá do grupo, porque é lá que eu vou colocando as coisas todas, as informações todas, tá? Ah, e a Lúcia disse que estava na rua. Tá certo, Lúcia. Tirei a foto, vai aparecer teu nome pelo menos, tá? Gurias, muito obrigada pela presença de vocês. Gratidão. Gratidão, gurias, Liane, gratidão. Tchau, tchau, amadas. Gratidão. Tchau.